Olá, amigos do Facebook, meu nome é Cláudio Fernando, sou consultor financeiro e perito em cálculos judiciais. Deixo aqui registrado no Facebook um pouco da minha indignação disso que os bancos fazem com as pessoas. Neste caso aqui, do Bradesco em particular, a gente fica revoltado em ver que o banco, ele cobra juros sobre juros dos seus clientes e muitas vezes 2 vezes no mesmo dia. Uma vez que o banco deveria pegar no final do ciclo e cobrar os juros de uma vez só sobre aquele limite utilizado. Mas o banco consegue transformar 15 mil reais de um cliente, 15 mil em 500 reais em apenas 2 dias, de um cliente que deve aproximadamente 8 mil reais de juros. Como é que você está negativo em 8 mil reais, cai 15 mil reais na sua conta e sobra apenas 500 reais? Eu, como perito, faço isso há muitos anos, vou observar esse extrato. É impossível entender esse extrato do banco. É impossível entender o trabalho feito por esse tipo de gente, uma vez que eles cobram juros todos os dias, eles não fecham o ciclo. E eles não informam de jeito nenhum qual foi o montante de juros que você pagou no final do mês. Você não consegue simplesmente descobrir esse mês vou pagar R$1.000, R$2.000 de juros. Uma forma que eles têm de enganar os seus clientes, enganar os seus correntistas, é colocando juros diários desse saldo, cobrando diversas vezes extratos que você precisa ir na NASA para poder entender. Completamente difícil de você entender esse tipo de extrato, muito complexo, é feito realmente com muita má fé, feito com muita falta de vontade, para que a pessoa não consiga reaver o seu dinheiro de volta. Muito se discute no Brasil sobre a questão da segurança das pessoas que estão na rua roubando, que estão na rua assaltando, mas ninguém discute este tipo de assalto que é feito no Brasil. Ninguém discute isso, porque são feitos por pessoas geralmente bem vestidas, cheirosas, atrás de ternos e gravatas, tiram o dinheiro das pessoas. Esse tipo de banco que patrocina campanhas políticas e mantém essas pessoas no poder e ninguém luta por isso. Realmente no Brasil, para você poder discutir a questão dos juros só na justiça, e muitas vezes você não vai ter resultado nenhum, porque também no judiciário eles dizem que isso está certo. Aí criamos um país extremamente pobre, as pessoas têm que trabalhar para poder dar o dinheiro na mão do banco. Não acabou a escravatura no Brasil, uma vez que somos escravos do banco, não podemos ter direito a ter um carro, uma casa. Porque toda vez que você vai financiar esse tipo de bem, você vai ter que pagar juros sobre juros e fica algo absurdo. Uma vez que o direito do banco, ele é do Estado, ele é do poder público, que seria o Banco do Brasil e a Caixa Federal. Não podendo atender a todos, dá o direito às pessoas poderem atuar no Brasil, e eles acabam assolando a sociedade brasileira. Mas uma outra coisa também que me chama muita atenção é que não existe reclamação contra esses bancos. Por exemplo, no Banco Central, que é uma coisa boa que tem no Brasil, o Banco Central realmente funciona. Quando você vai hoje no banco e você fica mais tempo do que deveria ter na fila, aquilo que manda a lei, você vai reclamar para o gerente, que ele não está nem aí para você, porque afinal a única coisa que o gerente quer fazer é te vender um produto do banco, ele quer te vender um serviço do banco, um seguro, porque ele quer apenas cumprir a meta. Semana passada fiz uma reclamação junto a um banco aqui na minha cidade onde eu moro, na cidade do Guarujá, e o gerente disse que ele está há 2 anos sem receber uma única reclamação, que aquela reclamação foi a primeira em 2 anos. Como pode um banco que tem assolado as pessoas, todos eles em geral, todos os bancos assolam das pessoas, cobrando juros sobre juros, muitas vezes trabalhando no sentido de cartel, onde eles combinam os juros. Observe, o cheque especial é a mesma taxa, o cartão de crédito é a mesma taxa, eles são concorrentes, mas combinam as taxas. Não tem nenhuma reclamação no Banco Central ao longo de 2 anos. Qualquer banco hoje que você entre no Brasil, eles não respeitam o prazo de fila. Qualquer banco hoje que você entre no Brasil, eles não respeitam a forma correta de fazer o extrato. Eles não têm capacidade de fazer um extrato onde o cliente consiga entender. O cliente não é obrigado a ser economista, não é obrigado a ser administrador nem matemático. Então eles deveriam fazer algo didático, algo que funcionasse verdadeiramente. Esse banco, no caso que falou que está há 2 anos, muitos outros estão há 2 anos. O Banco Central do Brasil ele consegue resolver isso. Mas, por outro lado, o acesso a essa reclamação ela é muito complexa, dá em torno de 7 a 8 links diferentes. Por isso, diminuir
dificuldade, aqui, por exemplo, no meu site, no www.cfasoluções.com.br, você entra nesse campo aqui, ó, você clica aqui, ó, reclame aqui contra bancos, está em vermelho. Quando você clicar aqui contra bancos, aqui, ó, acesse a área de reclamação, você coloca simplesmente o seu CPF aqui, e depois que você colocar o CPF, você coloca lá as letras, e dessa forma você já entra diretamente no ponto de reclamação contra o banco. O banco ele tem um prazo de 5 dias úteis para poder responder essa reclamação. Senão vai criar uma lista contra ele, uma lista de reclamação, e essa lista é divulgada no Fantástico uma vez por ano, é divulgada no Jornal Nacional uma vez por ano. Empresas das quais geralmente não divulgam esse tipo de erro, uma vez que possuem comerciais e patrocínio de banco. Mas uma vez por ano eles divulgam quais são os rankings das empresas que têm mais reclamação. No caso dos bancos, eles resolvem para poder não aparecer nesse ranking. Se você foi enganado, se você não consegue entender esse extrato, que ninguém consegue entender, né? O perito tem dificuldade, eu sou perito de dificuldade de entender, tem que fazer cálculo em cima de cálculo. Na verdade, é mais uma investigação criminal do que simplesmente uma análise financeira. Se você também sofre esse problema, entre no Banco Central, reclame. Se você não consegue ser atendido na fila pelo prazo correto, entre no Banco Central e reclame, porque lá eles solucionam. Essa é a dica de hoje, um grande abraço.